meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez uma saudação muito especial a todos os que nos acompanham pela nossa rede de comunicação, nossa TV, saúde, na nossa cidade, em tantas outras comunidades. O amor de Cristo nos une para celebrar numa só fé, numa só ação de graças, a Eucaristia. E hoje nós estamos celebrando o grande religioso São Luís Gonzaga. Tão jovem, morreu na sua época, vítima de uma pandemia. Então, de modo muito especial, nós cerramos aos pés de São Luís Gonzaga para trazer os nossos anseios diante desse cenário desolador. É um cenário de esperança, porque nós somos movidos pela esperança no ressuscitado. A esperança no ressuscitado que nos dá a certeza de que nenhuma tribulação ela é permanente. Tudo passa. Só Deus basta. Não foi isso que nós rezamos na palavra de Deus ontem? Diante de um cenário de tempestade, de desolação, de desesperança, de medo, os apóstolos são desafiados a acreditar que após a tempestade vem a bonança, vem a vitória. E Jesus também os desafia a não perder a fé, a não perder a esperança. E diante desse cenário, primeiro aspecto que nós rezamos nessa Eucaristia, olhar para tudo que nós vivemos, experimentamos, somos afligidos de todos os lados, e não deixar de confiar na misericórdia de Deus. Então, São Luís Gonzaga é para nós hoje, primeiro, uma inspiração diante desse cenário que também viveu na sua época. E ele morreu contaminado. Então, nós pedimos a sua intercessão, primeiro para não desanimarmos, não nos abatermos, embora a gente está cansado, né? Parece que as coisas não têm solução, mas para nós que temos fé, não perder a esperança. Olhar para a figura de São Luís, que confiou, que foi afligido na carne pelo sofrimento, mas morreu na graça de Jesus. E celebrar a santidade de homens e mulheres, de santos e santas, na nossa fé católica, é celebrar a certeza de que nós temos também guardado dentro de nós a semente da santidade. Nós todos somos chamados à santidade. Qual é a nossa vocação primeira? É a santidade. Todos nós viemos do seio do Pai Santo, do Pai amoroso, do Deus autor da vida, autor da santidade. E todos nós, formados, criados à sua imagem e semelhança, somos atraídos a viver todos os dias da nossa vida a santidade. E olha, a santidade é um desafio, viu, gente? Eu não vou ser santo de um dia para o outro. Não.
Santidade é uma escalada. Santidade é um esforço pessoal que todos nós somos chamados a experimentar em todos os dias da nossa vida. E olha, São Luís Gonzaga enfrentou muitos desafios para ser santo. Não foi tão fácil para ele ser santo. Ele era de uma família nobre. Era de uma família de uma estrutura econômica de nobreza. Era rico. E ele foi educado pela sua mãe. Ele aprendeu a amar Nosso Senhor com a sua mãe, diferente do seu pai. O seu pai tinha vontade que ele fosse príncipe, que ele fosse dono das suas posses, a que ele tinha direito. E a história conta que o seu pai o levava para as festas profanas, mundanas, para que ele não tivesse que seguir a vida religiosa. De um lado, a sua mãe que o consagra a Deus. Do outro lado, o seu pai, movido pelo egoísmo, movido pelo poder do mundo, para que ele não enterrasse a sua vida a Deus. Só que o coração de Luís Gonzaga é movido pela força do Espírito Santo. Não se ilude com as coisas do mundo. Não se ilude com as vaidades apresentadas pelo seu pai. Mas ele descobre a razão maior da sua vida. Ele descobre a resposta para todos os seus anseios. A resposta era viver a santidade. Sede santos. Ele ouviu de Jesus. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Então, hoje celebrando esse jovem que aos 22, 23 anos morre, mas morre consagrado a Jesus, a gente possa olhar para a nossa vida e ter a certeza de que nós não somos gente jorrada neste mundo para viver as pressões, as vaidades, as mazelas deste mundo. E olha, a santidade é um convite para todos, para os jovens, para as crianças, para os casais, para as famílias. Santidade é o desejo de Deus para todos nós. E uma das formas para viver a santidade é aceitar fazer a vontade de Deus. Quando a gente aceita fazer a vontade de Deus, a gente dá o nosso coração. A gente dá a nossa vida e Deus age bondosamente segundo a sua vontade. Então, nesta ação de graça, celebrando a vida do santo jovem Luís Gonzaga, possamos rezar pela nossa conversão. E não esquecer também, como eu disse no início da missa, dos seminaristas. Rezar para que tenhamos padres santos. Não é ser padre só por ser padre, não. É ser padre santo. E todos nós, principalmente nós padres,
somos chamados, atraídos e motivados a viver a nossa santidade. E todos nós, batizados, a nossa vocação vivida na santidade. Que Deus nos ajude, que a vida deste jovem santo nos inspire a acompanhar, a desrastar a nossa vida, a dar a nossa vida por amor a nosso Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.